Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Pergunta: poderia desenvolver sobre os pontos: coração, enraizamento da alma, enraizamento do espírito? Bem-amado, como sabe, existem alguns pontos. Esses pontos foram denominados nós por Sri Aurobindo. Eles correspondem à intersecção de certas linhas de forças existentes no nível do que é chamado de corpo de estado de ser. Nós estamos, neste nível, bem acima do que é denominado estruturas sutis do ser humano. Evidentemente, existe uma correlação às vezes, entre essas estruturas sutis e a estrutura do estado de ser, associada, eu os recordo, à agregação de partículas adamantinas no nível do canal mediano da coluna vertebral e começando a dispor em meio ao seu corpo físico. O chakra do coração é efetivamente associado a Maria. Ele está situado diretamente entre o que vocês denominam os mamilos. Ele é o centro. Ele é o que vocês denominam o Si. Agora, os dois outros pontos estão diretamente ligados ao que é chamado de gota vermelha e gota branca, correspondendo, respectivamente, ao chakra dito de enraizamento da alma do lado direito e ao chakra de enraizamento do espírito do lado esquerdo. Esses pontos são os pontos onde, não há muito tempo, o bem-amado Sri Aurobindo disse-lhes que, no momento da encarnação, 12 filamentos de luz se dispõem. E 12 filamentos de luz de um lado como do outro. Nesses dois pontos, reúne-se diretamente a consciência, em vocês, em meio mesmo ao seu DNA, de Cristo e de Miguel. Existe então um triângulo radiante, extremamente preciso, sobrepondo-se à coroa radiante do coração e permitindo-lhes instalar, em vocês, essa nova triunidade, reativando assim as suas próprias memórias, a sua própria memória bem além desse mundo, bem além da ilusão. Nesses próximos dias, nas próximas semanas e meses que vocês vão viver, todos vocês irão, da mesma forma que sentem o coroamento no nível da cabeça e que alguns de vocês já perceberam a coroa radiante do coração, vocês irão sentir instalar-se na sua estrutura, a presença vibratória, real e autêntica, de Cristo, de Maria e de Miguel. Lembrem-se de que os arcanjos participaram da criação desse mundo. Eles participaram, também, do seu próprio DNA. Nós somos as testemunhas e vocês vão ser a lembrança que se revela. Não há então que intelectualizar porque esse triângulo, vocês o percebem com amor, verdade e beleza. Esse triângulo corresponde, de fato, ao estabelecimento da sua nova triunidade. O triângulo reunindo a água, o fogo e o ar, permitindo-lhes descobrir a nova terra. Não há nada mais do que ali vibrar. Não há nada mais do que ali se estabelecer. A chave é, e permanece, a porta que é, também, o coração. É em meio a esses três pontos de vibração que se estabeleceram os portadores da luz, os filhos da luz, despertos e redimidos, NDR. Ver esquema abaixo. Pergunta: ao que corresponde a abertura do portal, do qual Miguel falou, para o dia 10 de outubro. Bem-amado, existe, em meio a esse mundo em que vivem, certo número de portais. Os portais são de fato o estabelecimento de certas conexões, permitindo ativar ou fazer ressoar, em vocês como na Terra, algumas funções que estavam, até o presente, adormecidas ou paralisadas pelas forças de compressão gravitacionais. O primeiro dos portais se abriu em 18 de agosto de 1984. Correspondeu ao primeiro dia em que a influência da irradiação da luz azul de Sirius chegou nesse sistema solar. Desde então, e nesse meio tempo, certo número de portas e de portais apareceram. Como lhes revelou o arcanjo Miguel, o aparecimento da sua luz, no céu, em um dia conhecido e denominado o dia da espiral que lhes foi anunciado por Sri Aurobindo, corresponde à abertura de portais interdimensionais. Do mesmo modo que existem portas e portais entre vocês, nessa estrutura ilusória em vocês, em meio ao seu corpo de eternidade no Sol, que lhes permitiram, pelas cargas elétricas, se distribuindo em meio a esse corpo de personalidade, se estabelecer gradualmente em sua nova identidade unitária.
Assim, o 10/10 corresponde à ativação de um portal importante, correspondendo, para vocês, à ativação em meio ao seu DNA, da memória e da ressonância da liberdade, inclusive na criação desse mundo e ligada diretamente a Andrômeda. Aquele dia, não há nada de preciso para fazer a mais, exceto, talvez, estar ainda mais na humildade, no serviço e na unidade. Pergunta. Miguel falou de um processo para fazer com os dedos para ativar a Merkaba multidimensional coletiva. Poderia desenvolver? Bem-amado, o ensinamento de um amigo sobre o yoga da unidade correspondeu ao estabelecimento de 3 partes, correspondendo, para vocês, a uma localização em meio à sua própria cruz, no aqui e agora, entre o alfa e o ômega, permitindo ativar algumas coisas. Foram comunicados também a vocês outros gestos utilizando os seus dedos, como o que chamam de mudras, permitindo despertar em vocês os 4 elementos. Foi também comunicado um protocolo ativando, ponto por ponto, a sua Merkaba em vocês, a sua. O trabalho solicitado pelo arcanjo corresponde à Merkaba interdimensional, coletiva, se preferirem, que vai reuni-los, reunificá-los, o conjunto dos coroados e dos redimidos, e aumentar essa família gradualmente e então atuar sobre as forças cristalinas existindo em vocês como em meio ao cristal azul. A ordem é diferente. Em um caso, vocês trabalham sobre vocês e para vocês. No outro caso, vocês estão no serviço que os restituem a vocês mesmos, mas também ao conjunto dessa Terra e desse sistema solar. É assim que vocês irão então trabalhar, ao seu redor, não mais unicamente para vocês, mas entrar, em verdade, no serviço, NDR. Ver esquema abaixo. Pergunta. Esse cristal azul tem algo a ver com o cristal Aqua Aura? Bem-amada, o cristal azul está diretamente ligado, como lhes disse o arcanjo Miguel, a essa pedra que foi trazida pelos 12 Elohim que se sacrificaram durante a iniciação da Atlântida, que permitiu evitar que nunca morresse, em vocês, o espírito. Esse cristal azul foi depositado sobre essa terra. Ele tem por objetivo levá-los, pelos campos de forma e de força que vocês criaram e que nós criamos com vocês, para a sua unidade. Isso era, de certa maneira, a promessa do seu retorno à unidade. Acordo que é denominado quartzo Aqua Aura está em perfeita adequação com esse cristal azul, mesmo não se tratando de um cristal de rocha propriamente dito. A vibração é sensivelmente a mesma e vocês terão compreendido que ela está ligada à estrela Sirius, mesmo se esse cristal foi trazido, essencialmente, pelos Elohim de Altair. Pergunta. A aproximação com o Sol vermelho está em relação com aquele de Alcione? Bem-amada, sobre o plano astrofísico existem, obviamente, algumas modificações importantes, vindas de todas as partes dessa dimensão. A irradiação, obviamente, de Alcione, denominada pelos seus cientistas, e chamadas conosco, de a onda galáctica, a chegada de Hercóbulos modificando as cargas elétricas presentes nesse sistema solar, tendo já profundamente modificado o seu Sol, cujo espectro de irradiação não é mais de todo o mesmo. Da mesma maneira que vocês vivem, vocês também, o seu coroamento, lembrem-se de que os outros planetas o vivem também e que o Sol, aquele que é o astro que lhes permitem viver, mesmo de maneira falsificada, deve, ele também, se transformar. Assim então, o Sol que emitia no amarelo, se aproximando da onda galáctica, revela um espectro associado ao ultravioleta e à luz branca. O Sol se tornando aparentemente mais frio e se tornando de cor mais pálida. Sua transformação final será feita por um gigante vermelho. Isso corresponde à chegada total da luz, não mais somente à onda galáctica, mas à pressão das forças ligadas a Hercóbulos. Assim como as partículas adamantinas e, também, o que vocês terão criado, por vocês mesmos, permitirá desencadear o que nós denominamos, com vocês, na ausência de uma palavra melhor, a ignição do Sol. Como sabem, outros planetas, nesse sistema solar, foram modificados. Alguns falam mesmo de segundo Sol. Esse termo não é de todo adequado.
Com efeito, o planeta maior do seu sistema solar não tem a massa cinética suficiente para se tornar um verdadeiro Sol, mas isso pode ser semelhante. O importante não é isso. Eu os lembro de que o importante é o seu ser interior. As condições das suas vidas mudam. Muitos de vocês vivem transformações de consciência e de modos de vida já muito importantes. A Terra deve fazer o mesmo. O que vem é efetivamente importante, mas quanto mais vocês estiverem na sua alegria, no estabelecimento do seu próprio Samadhi, mais vocês poderão trabalhar e agir no sentido do serviço, nesse mundo. Pergunta: o que são os tipos de pingos de chuva que se pode às vezes ver, sem chuva? Bem-amado, assim como o constatou, o que acontece sobre a Terra é pelo menos incomum. Obviamente, aqueles que não observam o céu e que só observam suas preocupações e as da Terra, não veem, não percebem isso. Agora, e desde meados do seu mês de setembro, a onda galáctica atingiu os confins desse sistema solar e algumas partículas já chegaram à periferia da sua Terra. Estas são visíveis, para aqueles que reparam no ar e que não reparam apenas a Terra. Reparando no ar, em certo momento da noite, vocês vão perceber esses agregados de partículas adamantinas ou Agni-Deva se deslocando, mas existem efetivamente descidas de partículas, um pouco como a neve branca, refletindo a interação da matriz falsificada com as mesmas partículas adamantinas. Não se trata então, propriamente falando, de partículas adamantinas, mas da consequência da ação dessas partículas adamantinas vindo desagregar, em parte, por enquanto, essa matriz. Pergunta: nesse momento é bom ou prejudicial se expor muito ao Sol? Bem-amado, eu responderei que há dois modos de se expor ao Sol. Existe uma maneira muito física e uma maneira mais espiritual que se denomina meditação. A meditação frente ao Sol irá preenchê-lo. Ela irá preenchê-lo de luz, ela irá preenchê-lo de vibrações e de consciência nova. Agora, expor-se ao Sol, de maneira física, pode efetivamente, sob certas latitudes, ser perigoso. Tudo depende da intenção com a qual vocês fazem isso. Pergunta: existem selos relativos às estrelas de Maria? Bem-amada, o importante é a ativação dessas estrelas, porque isso constitui, como foi desenvolvido por alguns Melquisedeque, uma forma de comunicação com seu estado de ser muito mais estruturada e muito mais sólida do que o que foi chamado de cordão de prata ou de cordão de ouro. Os cordões celestes se completam, permitindo-lhes constituir, como sabem, o corpo de cristal ou a fonte de cristal, permitindo-lhes reunificar vocês mesmos e, desde essa noite, reunificá-los uns aos outros. Existe, certamente, um número incalculável de conhecimentos em ressonância com essas 12 estrelas. Nós jamais tivemos vontade de sobrecarregá-los. Lembrem-se de que o único conhecimento útil é aquele do seu coração. Assim então, nós lhes demos o estritamente necessário e o estritamente suficiente para permitir-lhes ir para o seu estado de ser. Dessa maneira, então, o fato de terem conscientizado esses pontos de consciência no nível da cabeça, de vivê-los em unidade e em verdade, é, no momento, grandemente suficiente. Nós lhes demos dois circuitos principais: Ikki e Nunc, ou Aqui e Agora, e a Eliod, ou Alfa e Ômega. Centrando-se sobre essa cruz, existem evidentemente outros conhecimentos, mas eles não têm necessidade de serem explicados, nem mesmo mostrados no exterior, porque é vivendo no interior que o conhecimento direto e a visão direta do que isso corresponde aparecem, para vocês, como uma evidência. O filtro do mental, naquele caso, estritamente de nada serve. Nós não temos, tampouco, revelado as sílabas sagradas do silabário original, correspondendo às 7 outras estrelas de Maria. Isso não é importante no momento, porque o importante, ainda uma vez, é a percepção vibratória e a modificação da sua consciência. O restante é apenas supérfluo e circunstancial. Eu os lembro também de que através dessa cruz da redenção vocês são centrados sobre as suas 4 linhagens, vocês são centrados sobre as 4 virtudes espirituais mais importantes, já nomeadas.
atenção, intenção, ética e integridade, permitindo-lhes permanecer centrados e alinhados, e viver no estado de ser nesse mundo, o que temos denominado com vocês, e como ama repetir-lhes um amigo, o estado de Samadhi. Pergunta: eu não chego a ativar tanto cada um dos triângulos das estrelas de Maria, 2 a 2. Bem-amado, eu constato com alegria e prazer que o seu coração permite lhe encontrar por si mesmo, agora, outra aplicação deste yoga da unidade. Assim, praticar os elementos 2 a 2. Há restabelecimento desses 4 triângulos, denominados também os 4 cavaleiros, correspondendo à revelação das suas linhagens. Eles foram denominados, esses pontos, os pilares. Porque, efetivamente, é através desse simbolismo da cruz que sempre se efetua a redenção, não da cruz do sofrimento, mas da cruz da alegria. Bem-amado, existe, no homem, uma constituição em ressonância direta com esses elementos. Essa parte de elementos em vocês, compõe vocês, em todos os sentidos do termo. Há então, para cada um de vocês, elementos mais específicos e mais reagentes do que outros. Necessariamente, há, em vocês, linhagens que são mais reveladas. Necessariamente, alguns de vocês terão mais atenção do que intenção, ou ainda mais integridade e ética do que intenção. Há então diferença de percepção. Cabe a vocês ver, a vocês viver, o que é para viver em relação a isso. Há então, efetivamente, zonas e estrelas também que, conforme os indivíduos, são mais ou menos facilmente perceptíveis. Não busquem deduzir ou concluir uma interpretação qualquer. Vivam, simplesmente. Portanto, alguns serão marcados pela cruz anterior. Outros serão mais marcados, pela percepção e pelo seu funcionamento, pela cruz posterior ou ainda pela cruz central. Outros, ainda, sentirão novos trajetos e novos circuitos. Vivam-nos. Não os interpretem, mas vivam-nos. Vocês irão constatar por vocês mesmos, os efeitos. Novamente, o objetivo não é sobrecarregar, no momento, o que fez parte do conhecimento do coração que é imediato e imediato, que não tem necessidade então de passar pelo filtro do mental ou de explicação, porque isso irá se estabelecer, em vocês, bem naturalmente. Pergunta: poderia desenvolver sobre as embarcações que devem aparecer no céu? Bem-amada, se vocês observarem um pouco o céu, vocês irão constatar por vocês mesmos que há uma multiplicação, sem precedente, de aparições de coisas no seu céu. Obviamente, essas coisas não são todas da luz unificadas, mas lembrem-se também de que vocês não têm, todos, a mesma destinação. Alguns escolheram a liberdade. Outros escolheram o livre-arbítrio e prosseguir nos mundos de carbono. Cabe bem então, não é? Encontrar uma solução para cada um que seja adequada à sua própria vibração, ao seu próprio porvir, que isso seja com o corpo, ou sem o corpo. Assim, nos seus céus, várias embarcações começam a aparecer. No momento, aquelas que vocês veem são embarcações que nós iremos qualificar, para as embarcações da luz, de satélites. Trata-se, frequentemente, de cápsulas individuais ou de embarcações-mãe que nós iremos qualificar de baixa densidade. As embarcações da 11ª dimensão, aquelas pertencentes à Frota Mariana, as 21 embarcações da Frota Mariana, estão, no momento, estacionadas, sempre, na frente do Sol. Mas a Frota Intergaláctica da Luz está reunida, desta vez, em um único lado do Sol. Se vocês tiverem curiosidade de observar as imagens que lhes serão oferecidas pelas suas tecnologias, nos próximos dias, vocês verão que essas embarcações estão alinhadas sobre o lado do Sol que está voltado para vocês. A aproximação dimensional é algo bem real. Nós todos estamos prestes a viver essa reconexão com vocês. É o trabalho, como disse o Arcanjo Miguel, que vocês têm que realizar diariamente, agora. Nós seguiremos de muito, muito perto, a sua progressão coletiva e não mais unicamente a sua progressão individual. Desde o início das núpcias celestes, e vocês notaram isso, nós insistimos sobre o aspecto individual. Vocês entram agora no aspecto coletivo. Vocês entram na dimensão crística e no trabalho se tornando coletivo.
Essa transição, ou essa mudança, é extremamente importante. Ela reflete, seguramente, a passagem para uma etapa muito mais ampla e muito mais importante. Aos 3 Dimensões, 29 de setembro de 2010. Tradução para o português: Zuma Peixinho. Mensagem atemporal.